Obrigada, Luiz. A gente abre espaço para uma outra entrevista. Vamos continuar falando sobre o julgamento de Bolsonaro e outros assuntos com o senador Rogério Marinho. O senador é líder da oposição no Senado. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao Bastidores CNN. Eu queria puxar inicialmente, antes da gente chegar em OF, para o julgamento de Bolsonaro. O senhor, como aliado, o que espera da postura do ex-presidente nesse julgamento? Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro está muito tranquilo em relação ao que fez, né? Não está tranquilo, evidentemente, com o comportamento do judiciário, né? Eu tenho ouvido pré-julgamentos, nós temos ouvido ministros que irão julgar o presidente falarem a respeito do fora dos autos, a respeito do que vão julgar, né? Nós sabemos que a forma como está se dando esse julgamento é completamente atípica, né? Pela primeira vez nós estamos vendo um presidente, depois de 1985, que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não pela primeira instância, como aconteceu com os outros presidentes, inclusive com o Lula, com o Temer, com o Fernando Henrique, com o Collor, com todos, né? Houve a mudança, inclusive, em 23, né, que o presidente deveria ser julgado pelo Pleno, e o regimento mudou, ele está sendo julgado por uma turma que hoje é literalmente uma câmara de gás. Nós temos lá o ministro Dino, que é um adversário um público do presidente Bolsonaro, inclusive tem ações, uma ação contra ele, né? Deveria se julgar impedido, chamou o presidente de serial killer, né? Nós temos lá o Zanin, que é advogado particular, ou foi advogado particular do presidente Lula. Aliás, o presidente Lula mente durante o debate eleitoral, dizendo que não iria indicar amigos próximos, né, e mente para a sociedade. Agora, Lula mentir é meio redundância, né, a gente falar a respeito desse processo. Então, nós estamos vendo aí uma situação em que há uma necessidade de termos confiança no judiciário. Não estou falando sobre o mérito que eu acredito no presidente Bolsonaro, mas estou falando na forma como o julgamento está se dando, que gera muita desconfiança na sociedade brasileira, né, como um todo. Então, a gente precisa voltar a acreditar na imparcialidade do judiciário brasileiro. Eu cito alguns nomes de ministros que teriam feito críticas a Jair Bolsonaro. Luiz Fux estará presente hoje no plenário, faz parte da primeira turma. Houve muitos bolsonaristas que defenderam a posição de Luiz Fux nos últimos julgamentos, principalmente em relação a Débora Freitas. Como o senhor vê esse julgamento do Bolsonaro na visão de Luiz Fux? O senhor acha que Luiz Fux, diferentemente dos demais ministros, deve manter uma postura um pouco mais isonômica na visão do senhor? Lembra, eu falei Débora Freitas, Débora Rodrigues. Pô, eu não posso falar pelo ministro, né? O que nós esperamos é que o judiciário brasileiro, a partir da sua mais alta corte, né, mostre autocontenção, isenção, né, e distanciamento do processo. Eu acho que o mais adequado, né, é que esse julgamento ele tivesse, inclusive, uma instância subsequente, que seria o pleno, já que nós estamos suprimindo instâncias, né, e de uma forma atípica, permitindo que mais de 1 milhar de pessoas sem foro sejam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há críticas sobre não ter havido individualização de condutas, o que é básico dentro do direito, né? Não há paridade de armas em relação à defesa. Veja o caso do Cid, né? O celular dele foi disponibilizado para as defesas 3 ou 4 dias antes da oitiva das testemunhas. A gente está falando de um celular com mais de 150 mil mensagens. É humanamente impossível que a defesa pudesse se debruçar sobre esse tema. Nós estamos vendo uma série de anormalidades, como é o caso do Felipe Martins, que foi preso durante 6 meses por uma viagem que ele não fez, né? E você não vê um recuo do tribunal em relação a essa ação. Há um assodamento, há uma pressa em que se concluir esse julgamento, e eu acho que o mais importante é o Estado de Direito, é a imparcialidade do processo, e se diz publicamente, ministros afirmam publicamente que é para não contaminar, né, o debate eleitoral. Nós estamos julgando um presidente que não cometeu atos de corrupção. Aliás, ele está inelegível porque se reuniu no exercício, né, da sua atividade como presidente com embaixadores, né, e criticou o sistema eleitoral vigente. Então, está criminalizado no Brasil o direito de opinião, de se fazer a crítica,
né? E isso é muito grave, porque atenta contra liberdade de expressão e discricionalidade, que é um outro debate importante para a sociedade brasileira. Nós estamos agora, por exemplo, assistindo o julgamento da possibilidade de se declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que pressupõe que precisa retirar alguma ação alguma notícia, é necessário que haja uma decisão judicial, né? E a alegação é que há uma prostração, há uma inércia do Legislativo, quando, na verdade, o Legislativo, durante quase 8 anos, debateu o tema, de 2008 até 2014. Né? Então, você tem um marco civil da internet brasileira, você tem a calúnia, você tem a difamação, você tem, enfim, os artigos da legislação que permitem que quem se sentir ofendido possa demandar judicialmente. Então, nós estamos vivendo no Brasil tempos desafiadores. Eu tenho ouvido a imprensa, por exemplo, falar porque fulano cometeu uma tentativa de golpe, pré-julgando o que nem sequer essa justiça definiu ainda. Nós estamos no meio de um processo onde não há um julgamento, mas já há uma pré-disposição de se fazer afirmações que não condizem com o Estado de Direito e com a imparcialidade necessária que se espera da sociedade, em função de um fato tão grave, né, que nós, é claro que repudiamos, porque quem depredou, quem quebrou, quem invadiu, precisa, evidentemente, ser punido, mas não a 17, a 14, a 15, a 16 anos, né, na contramão do que diz a legislação atual, e é colocado como um gesto pedagógico. Então, em nome da democracia, se agride a democracia e os direitos assegurados pela nossa Constituição brasileira. Líder, a gente conversava agora há pouco com Sóstenes Cavalcante, que representa o partido na Câmara dos Deputados, sobre essa reunião de ontem do IOF. Ele disse que não foi convidado, queria saber se o senhor foi convidado por Davi Alcolumbre, chegou a algum pedido para que a oposição se colocasse, ou se o presidente do Senado já levou para vocês as sugestões que foram apresentadas ontem. Claro, imagino que seja uma posição de vocês do PL de contrariedade ao pacote que foi proposto ao ministro Fernando Haddad, mas gostaria de saber se vocês pretendem apresentar uma contraproposta ao que já foi noticiado neste domingo. Bom, a exemplo do deputado Sóstenes, nós não fomos convidados, o que não é surpresa para nós, né? Porque o que foi divulgado pela imprensa é que o ministro começa a sua apresentação aos líderes de governo que estiveram presentes na residência do deputado Hugo Mota, dizendo que a culpa é do governo passado. Esse governo é um governo de faz de conta, né? É uma brincadeira. O ministro Haddad, ele tem um enorme retrovisor e um para-brisa muito pequeno, né? Então, ele vive olhando para o passado, esquecendo das omissões, das impropriedades e do atabalhoamento com que o governo tem tratado as finanças públicas do país. Nós começamos, é importante sempre rememorar, com a PEC da transição, que foi defendida pelo governo atual, que acresceu o orçamento 200 bilhões de reais de despesas sem contrapartida de receitas. O governo apresenta essa questão da IOF, eu vou crescer no tempo, né, para ser mais conciso, no mesmo dia em que começa a vigir no país, né, um aumento salarial que vai significar quase 80 bilhões de reais ao longo de 3 anos. Então, o governo pega um imposto regulatório, né, que estava sendo gradativamente diminuído para que nós tivéssemos parâmetros fiscais e financeiros adequados para ingressarmos na comunidade financeira internacional, inclusive a nível de OCDE, ações que foram tratadas no governo do presidente Bolsonaro, e transforma num imposto arrecadatório, para cumprir uma ação que claramente o governo se omitiu ou escondeu da sociedade brasileira por ocasião da elaboração do orçamento de 2025. É bom lembrar que o superávit que foi apresentado por ocasião da apresentação do orçamento de 2025, que era de 15 bilhões, se transformaram, segundo o próprio governo, agora, num déficit de 60 bi. E o governo está mentindo novamente, que esse déficit é quase perto de 100 bilhões de reais. Esse é um governo incompetente, é um governo irresponsável e um governo que, ao invés de se preocupar com corte de gastos e reformas estruturais, apresenta como solução, pelo menos à primeira vista, de mais aumento de impostos. Então, ele está trocando taxa por taxa, ou seja, mais do mesmo.
Nós conversamos com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal. Senador, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Obrigado, doutor Uribe e Tainá. Um abraço.